Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Faur, sou advogado e sou especialista em direito das famílias e inventário judicial e extrajudicial. Vamos conversar sobre alvará judicial. É um ponto muito interessante porque existem dois tipos de alvará judicial. O primeiro é o alvará judicial autônomo, que é através da Lei 6858 de 1980, que eu vou falar sobre ele. E a segunda possibilidade de alvará judicial é incidental em um processo judicial. Por exemplo, em um processo de inventário, requer que seja vendido um imóvel em um inventário, através de alvará judicial. Mas o que eu quero falar com vocês é o alvará judicial autônomo, nessa lei que eu acabei de dizer, 6858. É uma lei muito curta, são somente 2 artigos. E nessa lei, ela fala sobre a possibilidade do empregado, por exemplo, obter diretamente o seu salário corretido sem necessidade de ingressar com a ação de inventário para receber esse valor, assim como FGTS, assim como valores do PIS/PASEP, sem necessidade da abertura do processo de inventário. É um procedimento administrativo. Agora, é importante você saber que para requerer administrativamente, vai ter que verificar no rol dos beneficiários quem o falecido deixou como beneficiário, que não é o rol que consta lá no direito civil das sucessões, que são os herdeiros necessários. Não são os herdeiros necessários. São os beneficiários que o falecido definiu para receber aquele valor. É bem diferente, tá bem? Então, é um procedimento administrativo, conforme eu disse agora, né? E não tem valor, tá, pessoal? Pode ser qualquer valor. Não existe limitação para pagamento, por exemplo, de um PIS/PASEP, de um valor de FGTS, pode ser muito dinheiro, mas não entrará no inventário, em razão dessa lei 6858. É um procedimento administrativo para os beneficiários. E se não houver os beneficiários? E se o falecido não elencou quem ele gostaria que recebesse? Aí sim, irá seguir a ordem sucessória lá do Código Civil, que aí sim vai ter o cônjuge, os descendentes, que são os filhos, né? Os ascendentes, enfim, toda a ordem de vocação hereditária constante no Código Civil, que eu já falei em vários vídeos anteriores, qual é essa sucessão e quem são esses herdeiros necessários, tá bem? Bom, esse é o artigo 1º. O artigo 2º, ele tem umas questões bem intrigantes, digamos assim. É a possibilidade de você também utilizar o alvará judicial, aí tem que ser judicial mesmo, para obter valores, por exemplo, em caderneta de poupança, em investimentos, questão, por exemplo, de até 500 OTNs. Esse é o grande detalhe. O artigo 2º, até eu vou ler para vocês, que a lei está aqui para mim. Se aplica às restituições relativas ao imposto de renda, tributos e também saldos bancários, contas de caderneta de poupança e fundos de investimento até 500 OTNs, que aqui no Rio de Janeiro é em torno de R$13 mil. Mas o detalhe é que desde que são 2 requisitos para que você possa utilizar o alvará judicial sem necessidade da abertura de inventário. Não pode existir bens, além desses que eu acabei de dizer, né? Que é imposto de renda, caderneta de poupança, investimentos. Por exemplo, vamos supor que tenha um desses 3 ou os 3 e mais um imóvel. Ultrapassa 500 OTNs? Sim. Então não pode utilizar essa lei. Vai ter que ser aberto o inventário, tá bem? E novamente tem que se observar ali a ordem de vocação que ele definiu como beneficiário.
E se não existirem beneficiários, novamente seguirá a ordem vocacional do Código Civil em relação ao direito sucessório, aos herdeiros necessários. Tá bem? É uma lei interessante, é uma lei que muitas das vezes as pessoas desconhecem porque evita de você ter que abrir um inventário. Você não precisa abrir inventário. É um procedimento muito mais célere, porque ele pode ser somente administrativo, que é muito mais célere ainda, ou um alvará judicial, que é muito mais célere do que um inventário. E se no artigo 2º, com relação ao imposto de renda, caderneta de poupança e investimentos, se não tiver outros bens e se não ultrapassar 500 OTNs, que é em torno de R$13.000, também poderá ser através do inventário, através do alvará judicial e não do inventário, tá bem? Alvará judicial. Bom, o escritório Faur Advocacia está à disposição para qualquer dúvida que você tenha e pode compartilhar esse vídeo porque ajuda muito as pessoas, né? A informação é um ativo precioso que nós temos, tá bem? Pode compartilhar. Nos vemos em breve. Até logo, pessoal. Tudo de bom.